Oi, gente! Então, hoje eu vou falar um pouco sobre feminismo, porque ele é um tema que eu gosto bastante, eu apoio muito a causa, principalmente no papel de sociedade, né? Mas ao longo desse vídeo eu vou estar explicando a história dele, as principais etapas e as principais conquistas que foram mudando até os dias de hoje. Então, agora eu vou começar a explicar sobre a história do feminismo. Ele surgiu no século XIX, onde ele começou a se consolidar e a se desenvolver como um movimento de mulheres não só social, mas também político e filosófico, onde o principal objetivo é a luta pela igualdade de gênero. Um conceito muito importante que a gente precisa falar quando a gente trata de feminismo é o patriarcado, que é a dominação masculina em forma de liderança, autoridade e superioridade. Isso porque por muito tempo o homem foi considerado um membro mais capaz, mais inteligente, que poderia ter mais direitos e que deveria merecer mais respeito. Além de não contar com a fragilidade, mas isso existe até hoje na cabeça de algumas pessoas. E isso é um fato muito importante para a gente estudar os pontos principais da história do feminismo no mundo. Um fato muito importante foi a Revolução Francesa, porque em 1789 foi lançada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela dizia e defendia que o direito do homem era um direito universal, ou seja, as mulheres estavam sendo consideradas como não inseridas no padrão da sociedade. Mas em 1791, Olympe de Gouges, que foi uma pessoa muito importante na história do feminismo, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, criticando toda essa desigualdade presente na sociedade e por que as mulheres eram tratadas daquela maneira. E isso foi muito importante porque ajudou muito na união das mulheres, mas no início, principalmente, a união das mulheres pensadoras da época, tanto que tiveram outras muito importantes e isso ajudou muito. Mas depois disso, o feminismo ele é dividido em ondas, que é o que eu vou explicar agora. Então, a primeira onda do feminismo esteve na Inglaterra, no século XIX, com a criação do movimento sufragista, que era composto principalmente por mulheres de classe média e de classe alta, onde as principais reivindicações eram os direitos políticos, mas principalmente e especificamente os direitos de voto, que elas conseguiram só após 21 anos de luta e muitos protestos, passando por muito sacrifício. Mas, depois disso, elas já começaram a perceber que elas também precisavam começar a conversar e lutar sobre a igualdade jurídica, os direitos de estudo, porque naquela época as mulheres não podiam estudar, e também em relação a algumas posses, por exemplo, elas não podiam ter propriedades no nome delas, e também o direito de se divorciar, elas eram obrigadas a se casar e a ficar com o mesmo homem pro resto da vida delas. Então, a segunda onda ela teve início na década de 60 e as mulheres dessa época elas tinham como princípio continuar lutando pelas conquistas anteriores das suas antecessoras, mas também elas já começaram a se questionar sobre o trabalho doméstico, porque elas eram obrigadas a ficar em casa cuidando de seus filhos e não podiam exercer certas profissões, mas também sobre a superioridade masculina, que é o que eu falei lá no começo do vídeo. Nessa época também surgiram escritoras muito famosas no feminismo, como Betty Friedan, que é um exemplo do movimento. A terceira onda ela teve início na década de 90 e as mulheres já também abriram pensamentos sobre a violência contra a mulher, por que isso acontecia tanto ainda e até hoje, né? Mas também os grupos que elas foram sendo colocadas, como mulheres LGBT, mulheres pretas e entre outras coisas. Muita gente ainda acredita que a gente está vivendo essa terceira onda, mas também tem a quarta onda, que a gente já entra no assunto de padrão de beleza e estética, que é por que as mulheres bonitas são as mulheres magras, de pele clara, onde já abre várias vertentes do feminismo. Eu vou explicar agora sobre os tipos de feminismo e a sua importância. Tem vários tipos de feminismo. Tem o feminismo radical, que é um deles, que já tem os princípios um pouco diferentes.
Tem também o feminismo preto, que não é a luta só pela igualdade de gênero, mas também pelo racismo, ou seja, pesa de um lado tanto quanto pesa do outro. Tem também o transfeminismo, que é as mulheres que se consideram mulheres, né? Tem o feminismo liberal, o interseccional, tem também o ecofeminismo e vários outros que exercem cada um deles uma importância na sociedade dentro de toda essa luta de muitos anos. Agora eu vou estar falando do porquê que nós mulheres precisamos do feminismo e até muitas vezes a gente nem sabe disso. Antigamente, por muito tempo, o casamento era obrigatório, então você tinha que se casar com um homem que você nem amava, muitas vezes, né? E você era obrigada. Só em 1977, no Brasil, foi criada a lei do divórcio, então se esse seu marido te batesse ou te traísse, você não podia se separar dele e nem muitas vezes comentar sobre isso. Só em 2006, no Brasil, também foi criada a Lei Maria da Penha, que é a lei contra a violência da mulher, que é algo bem triste, né, e forte, porque os números são muito grandes atualmente. Em 1962, só que foi criada a Lei da Herança para as mulheres e também houve o fim da autorização do homem para o trabalho. E essas datas são muito recentes, não fazem muito tempo que isso aconteceu. Então, por isso que a gente tem que honrar todas essas mulheres que se arriscaram pela gente. Mas o feminismo, ele precisa ainda continuar crescendo e precisa continuar ganhando força, porque, infelizmente, ainda na atualidade, as mulheres são olhadas como pessoas frágeis. Muitas vezes as mulheres não ganham o mesmo respeito que os homens. Então isso precisa acabar de uma vez por todas, porque olha quantos anos de luta o feminismo possui. Uma história de muitos anos que ainda hoje não existe a mesma igualdade. Só que as pessoas confundem, achando que a gente só quer mais privilégios do que os homens, mas não é isso. E outra coisa é o machismo. Muitas pessoas não entendem esse conceito e acham que o machismo é só o contrário do feminismo. Mas o machismo é um homem se achar melhor e maior do que uma mulher. E isso é o que precisa acabar, isso que a gente está tentando lutar, para que daqui 20, 30, 60, 70, 80 anos, as pessoas parem e pensem: nossa, naquela época, a cada 11 minutos uma mulher era estuprada no Brasil. Então, isso precisa acabar. Por que isso ainda existe? Por que os números de assédio e estupro só vão aumentando e não vão baixando? Então, isso é algo muito triste, mas que precisa ser falado para acabar de uma vez por todas, né? Mas ainda hoje, como eu falei anteriormente, a gente precisa continuar honrando todas as conquistas das nossas antecessoras, como, por exemplo, antes as mulheres tinham que frequentar o mesmo banheiro que os homens, então os números de violência ainda eram muito maiores. E hoje em dia a gente já pode falar abertamente sobre isso, sem ser mal faladas até mesmo. Mas isso era o que eu queria falar sobre a importância do feminismo. E agora eu vou mostrar algumas mulheres que me inspiram, não só como feministas, mas também como mulheres e também por causa das suas histórias de vida. A primeira é a Marielle Franco, que é uma brasileira que teve um papel muito importante no feminismo preto, principalmente, mas ela teve uma história muito inspiradora, mas infelizmente ela teve um final muito triste e que até hoje é bem polêmico, e eu gravaria um vídeo falando só sobre ela, mas infelizmente não vai caber aqui. Felizmente a gente ainda está num tempo hoje que retorna ou mantém ou ameaça, inclusive chamando isso de mimimi, secundarizando, chamando de vitimização. E tem várias outras também, como a Emma Watson, que ela já fez um discurso falando sobre o direito das mulheres e sobre a igualdade de gênero pela Organização das Nações Unidas. Tem a Beyoncé, que ela já fez várias músicas e ainda faz, falando sobre o feminismo preto, sobre o empoderamento das mulheres. E também várias que eu gosto bastante, mas essas eu tenho um carinho especial. Então, gente, foi esse meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que também vocês tenham entendido por que eu quis falar sobre feminismo. E é isso, tchau! But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights
I consider to be human rights.